Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer.
Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, do fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. No falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti. Ouvintes, Jesus Cristo, depois de ressurreto, deu ordem a seus discípulos, conforme está escrito no Evangelho segundo São Lucas, verso 47. É a mesma ordem de São Mateus 28:19. É a mesma ocasião. Os evangelistas escreveram aparentemente um tanto diferente um do outro, mas é a mesma coisa. Está escrito: e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados
em todas as nações, começando por Jerusalém. E para começar por Jerusalém, havia uma condição indispensável. Não tinha outro meio de se pregar e de ensinar as nações a não ser através daquela forma estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, depois do Pentecostes. Então eles começariam cheios do Espírito Santo. Aí não podiam errar, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqui está, no verso 49, segundo o Evangelho de São Lucas, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que veio a acontecer de fato? Porque eles tinham que ser testemunhas vivas, conforme ficou registrado pelo próprio São Lucas em Atos dos Apóstolos. E disse-lhes Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então isso não era só para Jerusalém. E ali então temos os apóstolos na aptidão exata, verdadeira, preenchida pelo próprio Deus. A aptidão adequada pelo próprio Espírito Santo. Como podemos ter a estupidez de ignorarmos a ordem de São Pedro, dos apóstolos, em Atos 2, verso 38, quando ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém, até que foram revestidos. Portanto, eram autoridades máximas acerca de toda a doutrina do Evangelho, de toda a doutrina cristã. Autoridades máximas. Pedro, João, Tiago, Paulo foram autoridades revestidas pelo poder do Espírito Santo. Agora nós vamos por aí, enchemos a cabeça de coisas do Concílio de Nicéia e saímos até censurando a São Pedro depois, por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é que é petulância. Mas o nosso assunto, mais propriamente, é paciência. Porque isso se trata exatamente da estatura do varão perfeito. Pedro traçou o perfil do varão perfeito. O varão perfeito é constituído de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, para depois ser coroado com o próprio amor, a pedra angular.
Ele traçou o perfil perfeito, exato. E como que esse varão perfeito pode batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar os títulos? Eles não foram para Jerusalém, eles ficaram lá, simplesmente com a ordem ofuscada em suas mentes. Eles não foram para saberem qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome que deveria ser ensinado às nações. E alguns chegaram a ir. Até mesmo aqueles que tinham visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E o certo é que não permaneceram lá mais do que quase 120. Quase 120. Mas a coisa está em torno exatamente de ser um varão perfeito, um pregador perfeito. É aquele que prega a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Um crente perfeito é aquele que vive a doutrina dos apóstolos e dos profetas, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele ensinou às mulheres, mas os próprios homens se encarregaram de tirá-las do posto do dever, por causa de suas circunstâncias sociais, religiosas. E o mundo caiu na situação que caiu. Portanto, falar em estatura de varão perfeito é uma língua estranha, é uma estupidez e até mesmo ignorância de um pescador indouto. Falar em batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo é heresia para eles, quando eles estão amarrados, presos numa heresia secular, que veio 325 anos depois de Cristo, do Concílio de Nicéia, não do ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Focalizando a paciência, vamos fazer uma pergunta aqui baseados na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, uma das grandes e poderosas mensagens do profeta desta era. Quanto tempo será? Quanto tempo será? Não havia questão de quanto tempo seria. Eles simplesmente teriam que ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Daí então é que eles poderiam sair e testificarem no poder que eles testificaram. Porque o que eles iam testificar poderia levá-los a sacrificar as suas próprias vidas. O verdadeiro evangelho tem preço. Satanás mudou de máscara, de tática. Os direitos humanos hoje não vão deixar jogar crentes da mensagem numa arena
num campo de futebol, num estádio, e queimá-los. Colocar alambrados ali e trazer leões famintos dos hortos, dos jardins zoológicos, para devorá-los. Não, isso não vai acontecer. Oxalá que acontecesse. Nenhum crente vai para o paredão nesta hora, fisicamente falando. Mas Satanás mudou de tática. Tudo aqui partiu de um princípio que dependeu de paciência, de esperar no Senhor, até que fossem de fato revestidos do poder do alto. Porque o que eles iam ensinar era para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os séculos, até que ele venha. Eles iam ensinar o fundamento único para a salvação, o fundamento único para o arrebatamento. Como São Pedro afirmou categoricamente, com firmeza de espírito, com convicção: não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos. E esse nome deveria ser invocado. Invocado alma, corpo, espírito. O corpo é no batismo. No batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu pergunto a você, meu irmão evangélico, você tem a humildade, a paciência com Deus de examinar isto à luz da palavra? Ou você tem que procurar um intérprete manufaturado entre quatro paredes que vai ter a ousadia de dizer para você a quem devemos obedecer, a Pedro ou a Jesus Cristo? Eu sempre respondo: a quem Pedro obedeceu? A quem? A quem Pedro obedeceu? Eles haviam tido paciência. Ficaram no cenáculo. Pode ser que alguns, dentro de 15 minutos, dentro de poucas horas, disseram: pois bem, já cumprimos a ordem de Jesus, do Mestre. Já recebemos, já nos foi entregue os nossos ministérios, agora vamos sair por aí testificando. Não. Eles tinham que ficar dia inteiro. Como ficaram, nada aconteceu. Passaram 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Nada aconteceu. Bom, alguns já foram, então também nós fomos. Acho que eles estavam certos. Já recebemos, vamos embora. Não. O diabo começava a lhes dizer: vocês devem sair desse cenáculo. Vocês devem sair desse companheirismo. Isso aí está ficando ridículo. Isso está parecendo com a Arca de Noé. Noé trancado ali com aquela bicharada por 7 dias, sem cair uma gota d'água. Vocês têm que sair desse companheirismo.
não tem nada a ver. Comecem seus ministérios, mas não era assim. Não. Eles sabiam que as profecias deveriam se cumprir ali. Isaías 28, verso 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Pedro tinha certeza do que Joel havia profetizado. Ele pegava os pergaminhos, a sua Bíblia, e ele lia aquilo, e ele tinha certeza absoluta de que aquilo cumpriria. Como o eleito hoje tem, quando lê, tem certeza absoluta de que o arrebatamento se cumprirá. Está escrito. Esse está escrito é a vitória. É a vitória do próprio Cristo, do Senhor Jesus Cristo, lá no Monte da Tentação. Esse está escrito realmente reforça, sustenta a nossa paciência, não nos leva a tentar fazer espetáculo para Satanás, transformar pedras em pães, fazer milagres. Não, nós vamos esperar, nós já esperamos até aqui, vamos esperar até lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem sido abençoado com esta fé. Nós temos sido abençoados com esta fé em nossos corações. Paciência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Regozijo em meu Salvador.
como Ele é. Sua voz suave me chamando. Que momento feliz. E voarei com asas de águia e subirei às alturas e lá viverei. Resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Os sinais do tempo, ouço sua voz, o vento, dizendo que Ele vem. Verei o seu rosto e as marcas que Ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu coração. Verei ali os meus irmãos que um dia partirão deste mundo para celeste mansão e cantarei num grande coral a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. Resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Verei o seu rosto e as marcas que Ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu coração. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu coração. Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós pedimos a Deus para fazer, ó Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Sempre foi assim, tem que ser assim e será, Senhor. Porque nós não... Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós pedimos ao Senhor para fazer essa reunião de oração, cumprir o seu propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu quero ver aqui com o irmão Brana, na mensagem O Homem Interior, quando ele fala sobre os homens, as pessoas, né? As pessoas que não se dobraram diante do espírito da era. E eles gemiam. As suas orações eram com gemidos. E então, quando veio o Espírito Santo, primeiro foram os homens que vieram detrás dos portões com as armas da matança para destruir aquilo, Aquilo foi naturalmente escrituristicamente aplicado de forma correta, foi pouco antes da destruição de Jerusalém. E veio um homem vestido com um vestido branco e com um tinteiro ao seu lado, e a comissão lhe foi entregue por Deus para ir pela cidade. Agora apenas ouça isto. E colocaram uma marca na testa, veja, o selo do Espírito Santo, uma marca na testa de cada homem ou mulher que lamentava, que gemia e clamava pelas abominações cometidas na cidade. Irmãos, isso acontece sempre e muito mais agora, no tempo do fim. Como isto se cumpre à risca mesmo, no tempo da marca, o tempo do sinal. E você, irmã, irmão, deve ser a pessoa, se tratando do casal, as pessoas que gemem, que lamentam, que clamam dentro de casa para pôr a marca nas testas de seus filhos. E isso é através da oração e do exemplo. Não somente através do domínio,
domínio pessoal. Isso aí refletiria o quê? Um legalismo. Mas é a graça de manter a casa sob o sinal, que vem através do gemido, da oração, do clamor. A sua casa é um altar. A sua casa é uma casa de oração. Eles titulam templos aí como casa de oração. Mas a casa de oração é o seu lar. Começa por aí. E quando se encontram na igreja, no templo, então ali está a casa de oração. Mas eu quero chamar a atenção, através do que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 1. João diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. Procedia, então, do poder e da intercessão. No meio da sua praça e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Oh, beleza! A árvore da vida desde o Éden, desde antes da fundação do mundo, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ah, que árvore! Vamos plantar uma árvore desta no nosso quintal, em frente à casa. E aí, que casa poderosa, dadivosa de vida. Essa árvore, estando plantada na igreja, já pensou? Pensar um pouquinho, assim, é uma aplicação, não é? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E vendo o seu rosto, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ah, que beleza! Eles gemeram, por isso foram marcados nas suas testas. E estava ali naquela marca justamente o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Isso está no selo, no encerramento, Apocalipse 22. Eu fico pensando, às vezes me veio isso,
que a gente vê, a revelação é que se encarrega disto. A gente vê aquilo que João viu. Não, começando lá no início, a gente vê o que Abel viu. Ele viu que o sacrifício era de sangue. E só podia haver intercessão através do sangue do cordeiro. E veio assim, veio assim. Enoque viu, Noé viu, Moisés viu, e nós vimos tudo o que eles viram. Vocês estão entendendo? Especialmente através da oração. Aí então você entra no deserto vendo o que Moisés estava vendo. Você entra, atravessa o Jordão com Josué, vendo o que ele estava vendo. E assim vem através dos juízes. Veja como aquela menina viu, através da sua igreja ortodoxa, que era Noemi. Ruth viu Boaz. O quanto aquela menina não orou. Sua sogra, que era considerada mãe, derramava lágrimas. Não orava sem choro. Não orava sem penetrar véu adentro. E veio vindo. Nós não vamos falar desse intermédio, não nos esquecendo de Jó. Ele viu o Redentor na lepra. Na lepra. Ora, ele viu o Redentor a ponto de exclamar: eu sei que o meu Redentor vive. Ah, que Abraão viu. Assim que ele recebeu a promessa de Deus, ele viu Isaque no canto da cama. Ele viu. Você está orando, você está buscando. É oração só em torno de problemas? É em torno de satisfações próprias, de soluções? Não, não é só isso, não. Olhar através deles produz a verdadeira oração. Veja o que Davi viu. Uma pequena funda, considerada um estilingue. Um pedacinho de couro e 2 cordões. Um para o lado, outro para o outro, e girava. E eles cantavam aí. E girou, até na testa do Golias que cavou. E Golias tombou em terra. O que Davi viu? Ele olhou para trás e viu o urso morto. Olhou para trás, ele viu o leão vencido. Quando ele olhou para frente, com aquele monstrengo de gigante, ele viu o quê? Ele viu aquela montanha desmontada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Era gente que vivia orando, brincando, orando, conversando, orando, comendo, orando em espírito. É a coisa mais prática que existe e corretiva.
quando começa a conversar coisas que não deveriam conversar, o Espírito fala: escuta, você está orando. Você está orando. Aleluia. Vamos pedir ajuda a São Paulo? O que São Paulo viu? Não? Uma luz que jogou ele no chão. Eu pergunto, o que eu vi? Diante de uma multidão enorme, programas de rádios e programas e movimentando o país, notícia por todo o país. Mas o que eu vi? Quando peguei um livrinho chamado O Profeta do Século XX. Ah, mas eu estava orando antes. Enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos. E eu ali deitava num banco antes de ir para o púlpito com dor terrível. E dizia: ó Deus, eu não estou satisfeito com isso. Está faltando alguma coisa, ó Pai. Você sabe quando está faltando. A viúva sabia que estava faltando o azeite e a farinha. E aquilo estava acabando. Era o último bocado. E eu lamentei várias vezes, vários dias, durante ano, porque eu não estava satisfeito, mas o povo só está aumentando. Enfermos sendo curados, Jesus aceitando a Jesus, sendo batizados. Só de uma vez batizamos 200 e tantas pessoas no Rio João Leite. Queixar o quê? Lamentar o quê? Chorar por quê? Pedir, orar por quê? Estava faltando. Estava faltando, sim. Oh, Deus. E você ora e diz: meu Deus, o que está faltando? O que está faltando quando a gente tem tudo? O que está faltando na minha vida? Nós estamos só com um bocadinho de farinha e de azeite. Mas Elias já chegou. Elias já chegou. As suas orações foram ouvidas. As orações daquela pobre esquelética viúva subiu até os céus. Incomodou a Deus. E Deus incomodou Elias. Tirou o seu conforto. Secou o riacho. O corvo não trouxe pão. Não trouxe o sanduíche para ele. Vai na casa daquela mulher. Você encontra ali uma mulher que ora. Ela só tem oração. Ela não tem mais nada. O pouquinho que ela tem, vai tomar para morrer. Oração dela. E logo ela exclamou, porque foi assim que o pior aconteceu, com fartura de farinha, com fartura de azeite, com fartura de Cristo, com fartura do Espírito Santo, a morte entrou lá. Ah, meu Deus, o que é isto? Melhor fora tivesse morrido.
Agora, depois de tanta fartura, morreu. Mas Elias estava lá. Elias estava lá. Elias está aqui. Aleluia. Sabe? Ele chegou ali, depois da oração dela. O Senhor veio, tu vieste trazer à tona a minha iniquidade? Não, espera. Espera que a ressurreição vem. Haverá uma ressurreição. Eu posso ver Elias sobre o menino, o cadáverzinho ali. O adolescente que não estava teimoso. Ele não tinha como temar. Ele não tinha nada para brincar. Morto. E Elias, então, sobre ele, a sua virtude da vida, o abraço com virtude, e abraçou aquele pequeno cadáver com seu corpo, e logo ela viu. E eu vi com ela as orações da minha mãe. Oh, Deus, aleluia! É necessário que alegremos também, não é só chorar, não. Não é só lamentar, não. Eles estavam lamentando demais. Eles estavam tristes de pendurar as suas harpas no salgueiro. E aí, cantores, vocês não estão lá. Não pode depositar as suas armas, os seus instrumentos, as suas harpas no salgueiro. E cantar hinos de Sião, não para o mundo. Eu vi o inimigo muitas vezes, inclusive me falando assim a voz viva: eu vou te matar. E eu, com a voz viva também, disse: eu sei que você veio para matar e roubar, mas Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Sai, Satanás. Chega a hora de você não orar pedindo, suplicando. Tem a hora de você ter a autoridade. Oh, Josué, eu vi, Josué. Quando você estava precisando de sol. Porque senão os inimigos minariam o seu exército todo à noite. Mas você não orou. Você falou a palavra. Sol, para-te, lua, detém aí. E venceu. Essa é a fé que vence o mundo. Chega a hora que você tem essa autoridade. Às vezes a gente tem uma autoridade na carne e fica bravo. Mas a troca é muito boa. Trocar pela autoridade do Espírito. Eu vi essa autoridade na casa do irmão Branham. Vai, filha. Quando você vier,
o almoço está pronto. Que oração tremenda! Requereu a filha. Uma reunião dessa é para requerer também. Requerer saúde, requerer vida, requerer conversão, libertação. Oh, Rebeca. Oh, Rebeca. Sua vida é de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, você caminha. Você tem lutas, sabendo que ainda está na terra, está no humano, mas vendo o que João viu. Para que João foi ver essa cidade? Essa coisa maravilhosa? Para quê, gente? Para quê? Olha aqui. O que é que nós acabamos de ler? Deixa eu ver. Aqui. Ai, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça. Hoje o programa do rádio falou isso, gastar um dinheirão para fazer turismo, conhecer pecado, conhecer Sodoma. Mas mostrou esses pobres. O evangelho é pregado aos pobres, a revelação é dos pobres. A Bíblia diz isso, eu não estou falando, não sou eu, não, é Jesus que falou. Que turismo maravilhoso. Só que não volta mais, não tem que voltar para a casa suja, às vezes, quando chega. No meio da sua praça, e do outro lado do rio, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. A noiva não vai servir, ela vai ser servida. Amém. Não esqueça isso, não. E verão o seu rosto e as suas testas, e nas suas testas, olha aí, foi marcado, estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Eu vi isso. Você viu isso? Agora, nós vamos ali ver uma coisinha, lembrar que nós vimos na reunião passada. No verso 26 da carta aos Romanos, capítulo 8. Eu só sou pregador com a palavra, com a mensagem, com a Bíblia. Esse eu não vai longe. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vamos, irmã. Ô Jesus, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém saber pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
O Espírito Santo ora por nós. Intercede com gemidos inexprimíveis. Isso não é pouco, não. Quem pode reclamar de sofrimento, de lutas? É uma ingratidão. Sabendo que tem o Espírito Santo gemendo, intercedendo. Oh Deus, isso é o suficiente para vivermos uma vida de vitória no Espírito Santo. Então começa a orar. Os que podem vir à frente, venham à frente. Os que não podem, quem pode ajoelhar, se ajoelha. Quem pode ficar de pé, fique de pé. Quem pode ficar assentado. Contanto que você entre em espírito e comece a falar, daqui a pouco você vai receber uma autoridade. A autoridade do Espírito Santo. Não existe autoridade maior do que essa. Satanás, você está derrotado. Você está derrotado. Você foi vencido lá no Calvário. Está com a coluna quebrada. Você está numa cadeira de rodas. Não entre na casa do Filho de Deus, da Filha de Deus. Isso tem um sinal de sangue nos umbrais. Aleluia. Vida abundante. Vida abundante. A oração é com você. Não pode ser incentivado, não. O estímulo, o incentivo tem que estar em você. A palavra já nos incentivou. Ore por inimigos. Orem por aqueles que lhe ofenderam. Ore por aqueles que te querem, que te amam. Ora pela sua mãe, seu pai, seus irmãos. Ore pelos seus filhos. E fale com autoridade a libertação dessa menina adolescente. Deus leva ela a experimentar uma coisa melhor do que essa rede social maligna, veio do inferno. É a última bomba do diabo. Esse monstro do Apocalipse. Um deles. Marcando na testa meninas novas, meninos novos, espalhando o mal, o crime, a prostituição infantil. Em autoridade. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo nome do Senhor. Vai, rapazinho, vai continuando, indiferente. Vai, mocinha, vai continuando. A minha mãe falava: meu filho, você não é do mundo, você não é deste mundo. Quando batia a cabeça no poste, na parede,
Ela fala: meu filho, você não é deste mundo, eu te encomendei. Você era para ter morrido aos 7 anos de idade, você não morreu, por quê? Vamos. Lembra também por que você não morreu? Lembra por quê? Deus te guardou do inferno. O irmão Brana foi no hospital chamado uma irmã, a mãe, uma jovem mulher, mãe de filho. E aquela irmã não tinha solução para ela no hospital. Mas o irmão Brana orou e logo ela recebeu alta. Sarou, foi curada. Era incurável, mas tornou-se curável. Sarou, sarou. Ia embora para casa. Aliás, estava arrumando as coisas para vir para casa. Ela falou: mamãe, estou indo embora. Estou indo embora, mamãe. Estou indo embora, mamãe. É, minha filha, é isso mesmo. Nós estamos indo para casa. Não, eu estou indo para casa. Eu estou indo embora, mamãe. E ali ela partiu. Ah, quando o irmão Brana soube daquilo, ele foi imprudente de pedir satisfação a Deus por que ele tinha curado e ela tinha morrido, tinha sido levada. Ele pagou caro. 5 anos depois, mais ou menos, se não me falha a memória, Deus deu a resposta para ele. Ela estava morrendo afogada. Afogada, não tinha jeito para ela ia morrer. Só que ela não estava salva. Então, eu a salvei. Através de alguém, lá e salvou. Isso quer dizer, ela não morreu naquele dia para morrer salva depois. Salva. Ah, é uma filha entregue a Deus. É uma casa entregue a Deus. O que eu faço, Senhor? Oh Deus, quando olho para mim, eu fico com vergonha. Tenha misericórdia daqueles que estão abatidos, fracos, deprimidos, na ansiedade. Tenha misericórdia. Todos que estão me ouvindo estão debaixo de uma chuva de graça. Graça, graça, sublime graça. Graça, graça, sublime, sublime graça. Louva o Senhor, cante ao Senhor. Cante, abre sua boca. Às vezes nós falamos alto. Às vezes nós falamos alto. Mas oramos somente secretamente. Eu mesmo passo por isso. Mas a gente tem que conversar sozinho.
Você precisa ficar sozinho. Você precisa ficar sozinho. De repente o filho vai dizer, mamãe tá esquisita, papai, ela tá conversando sozinho. Ô mãe, o papai tá ficando doido, parece. Tá conversando sozinho. Não, meu filho, vai lá escutar o que ele tá falando. Chega lá e, ô Deus, salva meu filho, pai. Tem misericórdia, ó Deus. Ai, 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 mamãe. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. É hora de louvar. Eu não posso louvar por você. Você louva por si próprio. É uma propriedade sua. Isso é um privilégio seu, louvar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Santo é o nome do Deus vivo. Oh Deus, tem misericórdia. Tem compaixão. Perdoa, oh Deus. Dá uma chuva de perdão, meu Pai. Dá uma chuva de perdão. É o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aí vem aquele alívio de fora para dentro do coração, aquele alívio no homem interior, na mulher interior, aquele alívio da dor, alívio é o bálsamo, oh Deus. Nós estamos sendo tão ajudados, meu Pai. O Senhor tem nos guardado, ó Deus. O Senhor tem me guardado. Estamos aqui, ó Deus, neste lugar reservado pelo Senhor. Mas, ó Deus, servindo todos aqueles que estão ao nosso alcance. Aleluia. Oh Deus, aviva a tua obra, Senhor. Encoraja os teus filhos, ó Deus. Encoraja, ó Pai. Encoraja, ó Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Graça divina, graça divina, graça divina, aleluia, graça, 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 aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia, Senhor, glória a Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, o irmão Brana disse, ora todo o tempo, falando Jesus, fala seu nome, esse nome tem poder, a sua vida fala Jesus, o seu coração fala Jesus, a sua oração fala Jesus. O seu louvor fala Jesus, aleluia, oh conjunto, glorifica a Deus, explode em louvor, explode aí, conjunto, com alegria na alma, com o Pentecostes real e verdadeiro do Espírito Santo, aleluia, sublime graça do Senhor, que amor
mas mas canta aí, que graça, continua. Conjunta a igreja, continua, que graça. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.